Glória ao nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que você está de pé, eu gostaria de lhe convidar a abrir as vossas Bíblias comigo. Nós vamos lá no livro de Salmos. E nós vamos ler a partir do Salmo 51. Amém? Glória a Deus. Enquanto você encontra, eu quero agradecer ao meu Deus pelo dom da vida e por poder estar aqui com a igreja nessa manhã, nessa oportunidade. Tudo que é bom vem de Deus. Diga amém em nome de Jesus. Amém. E eu também quero agradecer ao meu pastor pela oportunidade e a coragem. Vamos ler a partir do versículo 10. Amém? O verso 10. Salmo 51. Diz assim a palavra do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Se quiser manter a sua Bíblia aberta, nós vamos estar de volta em breve, olhando para alguns desses versículos. Hoje é uma manhã muito especial para nós, para minha família, para minha esposa, meus filhos, toda a nossa família, de forma em geral. Foi muito especial que deu certo da gente poder participar do culto nessa manhã, graças ao convite do nosso pastor. Nós passamos por bastante dificuldades no ano de 2021 e 2022. A minha esposa estava grávida no ano de 2021 e, infelizmente, nós não viemos a conhecer aquele bebê. No meio do ano de 2021, alguns irmãos sabem, eu passei por uma cirurgia para retirar um pedaço do meu cólon, onde os médicos encontraram câncer. E o resto daquele ano foi, de fato, uma luta. Eu lembro que depois de voltar ao médico algumas vezes, ele me deu a notícia que provavelmente não seria mais possível que nós tivéssemos mais filhos. Eu lembro uma vez compartilhando isso com a minha irmã, aqui atrás nesse estacionamento, ela falou, vocês queriam ter tantos filhos, né? Queria encher pelo menos um ônibus daquele amarelo de escola, né? Pensou que legal vir para a igreja, né? Aqui suando, sem ar-condicionado, as crianças pulando e tal, né? Nem cinto de segurança põe nos bichinhos. Aí falou, e aí, como é que fica? Eu falei, olha, é simples, se Deus quiser dar mais, Ele dá, ponto final. No big deal. E Deus deu. Deus deu. Fale amém, glória a Deus. O médico falou que não, Deus falou sim. Deus deu. Só que quando a Mimi engravidou do James, pelo motivo do ano passado, né, o ano anterior, ela já ter tido um miscarriage, o médico já tinha falado que esse ano essa gravidez seria de grande risco. E daí voltaram todos aqueles sentimentos e pensamentos, vocês imaginam, né? Além do mais, ela tinha uma hemorragia no útero dela, que era equivalente a 50% do tamanho da placenta dela. Os 3 primeiros meses de gravidez, eu acho que nós praticamente não falamos quase ninguém. Foi uma gravidez de 3 meses, irmãos. Com 3 meses o neném nasceu, né? Não, no terceiro, quarto mês começamos a ir no médico. Fomos para um especialista, ele colocou ela em bed rest, né? Tinha que ficar de cama, de repouso. E lógico que ela não ficou, né? Porque ela é a Mimi. Mas, rapidamente, aquilo foi um motivo das pessoas mais próximas da nossa família, foi um motivo de muitas orações. Muitas pessoas nos acolheram, muitas pessoas nos ajudaram, muitas pessoas nos colocaram no joelho, a família, pessoas da igreja, muitas vezes a Michelle não podia estar aqui nos cultos,
Por que essa mãe é uma mãe especial? Porque a gente pode apresentar um milagre de Deus para tanto essa igreja aqui dentro, que a igreja sede que orou por nós, quanto a igreja, a congregação que estava ali bem pertinho da gente também. Eu não queria fazer um sem o outro. E Deus nos deu esse presente hoje, no nome de Jesus. Amém? O James é um milagre de Deus. Quero falar algo para você, eu quero que você não esqueça disso. Quando alguém olhar dentro dos seus olhos e dizer não, lembre-se que o nosso Deus dá a última palavra. Acabou. Você entendeu isso? Deus continua sendo Deus. Ele não abriu mão do trono dele e ninguém vai poder se eleger no lugar dele e tirar ele de lá. Ele vai sempre ser Deus. Você só precisa crer. Só isso, em nome de Jesus. E Deus fará em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tinha outros testemunhos que eu queria trazer para a igreja nessa oportunidade, mas eu vou deixar para um momento futuro, sobre outras lutas e vitórias que Deus nos deu também nesse ano, porque eu não quero tomar do tempo da mensagem, não quero tomar demais tempo da mensagem para contar testemunhos, mas Deus continua fazendo milagres, viu, irmãos? Amém. Deus vai nos conceder essa oportunidade em nome de Jesus. Nós lemos aqui no Salmo 51, quando Davi escreve esse salmo e ele confessa a Deus os seus pecados. Coisa difícil é confessar pecados. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim. Você já foi pego fazendo alguma coisa errada alguma vez? Se você está respirando, levanta a sua mão. Todos nós. Eu não era tão levado quando eu era menino, mas eu era aquele estudante que a sala inteira jogava a bolinha de papel. Quando chegava na minha vez, eu levantava o braço com a bolinha de papel na mão, a professora olhava para trás. E eu levava a culpa por todas as bolinhas de papel que tinham sido jogadas lá, né? Que vergonha é quando alguém chama a nossa atenção. Não sei se você se sente assim, mas às vezes estamos até fazendo alguma coisa sem a intenção de errar, sem querer, e mesmo assim sendo corrigido, mesmo se é sem querer, a gente fica com uma vergonha tremenda, é ou não é? Alguém que gosta de ser chamado a atenção? Não, né? Outras vezes nós somos pegos no ato mesmo, né? Enquanto estamos fazendo tentando dar um jeitinho e tal, você olha aquela pista lá, que na verdade ela vai emendar com essa, mas você, por que não passar por tudo aqui e tal? Chega ali na frente, tem um policial, né? Fala, você sabe por que você está sendo parado? No coração você sabe. Essas são as vezes que nós mais passamos vergonha, quando o policial fala, sabe por que está sendo parado? Eu sei, eu estava acima do limite. Mas por quê? Você sabia? Quando nós somos chamados à atenção e pegos no ato, fazendo algo de propósito que não deu certo, infelizmente, ou, graças a Deus, não deu certo, na verdade. Alguns já estão mais acostumados com esse tipo de repreensão, de ser chamado a atenção. Outros, como eu, muito comportados, eles praticamente entram em depressão quando alguém chama a atenção deles, né? É uma vergonha tão grande, irmãos, tão grande, que se pudesse a gente cavava um buraco, pulava nele e puxava a terra para cima, assim, né? De tanta vergonha. E existe uma explicação para isso, irmãos. A ciência, a psicologia, depois de muitos estudos profundos, horas de dedicação para tentar explicar esse conceito, eles conseguiram, apesar de ser muito difícil e a elaboração foi muito longa, eles deram o título de vergonha na cara. Quem tem um pouquinho de vergonha na cara fica envergonhado quando é chamado a atenção, não é verdade? E apesar do sentimento de confronto e de vergonha ser péssimo, é muito ruim aquele sentimento, nem sempre nós somos quando somos confrontados no nosso erro, nem sempre é algo ruim, sabia? O sentimento pode ser ruim, mas alguém nos confrontar no nosso erro, nem sempre é ruim.
apesar da raiva que nos dá naquele momento, quando alguém nos chama a atenção, também nem sempre quem nos chama a atenção é nosso inimigo. Pelo contrário, quando alguém vem e fala com você, olha nos seus olhos e te diz a verdade, essa pessoa te ama. E ele está mais importado, ou ele dá mais importância com o teu bem-estar do que com o nível de popularidade que ele tem contigo. Afinal das contas, ele acabou de arriscar perder um amigo. No segundo livro de Samuel, no capítulo de número 12, Natã vem ter uma conversa com Davi. E ele chega diante de Davi com muito respeito. Afinal das contas, Davi era o rei, né? E ele vai falar com Davi. Enquanto ele está falando com Davi, ele conta para Davi uma história. Falou, olha, Davi, rei, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, muito gado, uma grande fazenda, muitos bens, e tinha um outro homem que tinha um novilhinho, uma ovelhinha só. Tratava dessa uma ovelhinha como se fosse família. Ficava dentro de casa, comia com ele, ficava ao redor da mesa, dormia ali com ele, os filhos, era praticamente um animal de estimação. E eu imagino Davi na ponta do trono, só ouvindo aquela história, né? Tá crescendo, né? Ele fala, olha só o que aconteceu, rei. Veio um homem que estava viajando para ser um hóspede desse homem rico. Esse infeliz, em vez de ir lá e pegar uma ovelha dele, um boi, e sacrificar para alimentar o amigo dele, o que ele faz? Vai lá na casa do homem pobre que não tinha nada, toma a ovelha dele, toma o novilho dele e sacrifica aquele para dar de comer para o seu amigo. Davi ficou enfurecido com essa história. Ele ficou com muita raiva. E ele disse, olha, esse homem, na verdade, ele é digno de morte pelo erro dele. O que ele fez está muito errado, ele tem que pagar de volta pelo menos 4 vezes para tentar se consertar. Isso é errado. Então Natã vira para o rei. Eu imagino que ele deve ter olhado no fundo dos olhos dele e diz assim, rei, esse homem, ele é você. Davi cai em si. Ele está falando de mim. Ele sabe o que eu fiz. Não sei se você se lembra, mas Davi tinha tomado uma mulher casada e adulterado com ela. Depois, para tentar encobrir o adultério, ele pega o marido dela e põe o marido dela na frente da batalha, para que ele pudesse ser atingido de propósito. Quando ele morre na batalha, ele pega e toma a mulher por sua esposa. Olha que ato bonito, Davi, acolhendo agora uma viúva. Talvez ninguém sabia, mas Deus revelou para alguém que não estava tão preocupado com a sua popularidade, quanto estava preocupado com a alma de Davi. Que bom que ainda há pessoas assim no nosso meio, né? Que bom que você tem um amigo que você pode ligar para ele e abrir o coração e saber que ele vai te confrontar com a verdade e não vai ficar jogando confete no seu ego. Quando Natã toma esse posicionamento, você entende que é algo de risco, né? Afinal das contas, ele estava falando com o rei. Outros, por muito menos, já tinham perdido as suas vidas, né? Se você lembra bem de João Batista, ele foi lá confrontar Herodes, porque Herodes tinha tomado a esposa do seu irmão por esposa, é isso mesmo, né? E ele confronta Herodes e o que custa? Vai para a cadeia e depois, perdeu a vida. Natã entra e conversa com seu amigo e fala a ele a verdade. Davi, então, irmãos, quando confrontado com a verdade, ele cai em si.
nós estamos vivendo em tempos que é perigoso confrontar com a verdade. As pessoas não se ofendem com mentiras, mas elas ficam extremamente ofendidas com a verdade. Alguém chega e quer falar algo para edificar a pessoa, para ajudar a pessoa, para tirar uma pessoa de um lugar ruim e colocar essa pessoa num lugar bom, mas a verdade, ela ofende. Davi, quando confrontado com essa verdade, caiu em si e ele teve um momento de um sincero arrependimento. E aí ele vai e escreve o Salmo 51. E ali ele explica o que ele estava sentindo. Aquilo que ele tinha feito contra Deus, aquilo que ele tinha perdido por causa daquilo que ele tinha feito, e ele nos escreve. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele sabe que o Deus que ele serve é um Deus de misericórdia. Ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares puro e quando julgares. Davi reconhece que o mal que ele tinha feito não foi tanto contra a mulher e o soldado Urias e Betseba. Ele fala: contra a ti eu pequei. Mas por que contra Deus? Ele não tinha completamente quebrado e destruído uma família? Por que que o meu pecado é contra Deus e não contra os outros? Porque Deus foi quem nos criou a sua imagem e semelhança. E dentro de nós Ele colocou a sua lei moral. Portanto, quando você e eu pecamos, nós não só pecamos contra o próximo, contra alguém, contra o governo, mas nós pecamos contra o dono da lei. Posso te dar um exemplo? Se eu estou parado no semáforo, você vem dirigindo, olhando no seu celular e bate atrás do meu carro, o seguro vai até me pagar um carro novo. Mas quando o policial chegar, ele vai falar: por que que você bateu? Se você for sincero, você vai falar: olha, eu estava distraído no telefone. Eu falo: então é o seguinte, o carro você paga para ele, mas a multa que eu vou te dar, essa você paga para o governo, porque foi o governo quem instituiu a lei. Quando eu quebro as leis de Deus, eu não peco só contra as pessoas, eu peco contra Deus. Eu estou errado diante de Deus, porque Ele é o dono da lei. Então ele fala: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal. Ele diz isso e fala: quando falares, e puro quando julgares. Ele está falando assim: ó Deus, quando o Senhor me julgar, quando o Senhor disser que eu pequei, o Senhor não está errado. Ninguém vai olhar para o Senhor e dizer: Deus não é justo porque Ele está me julgando da forma errada. Não, o Senhor está certo. Davi está completamente assumindo o seu erro. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai sempre notar que quando alguém confessar um pecado com toda sinceridade, ele nunca vai tentar dar uma explicação do porquê, mas sabe o que foi? É que so and so, tal e tal estava comigo, foi um momento da vida que eu estava passando. Não, ele vai falar: não, eu pequei. Eu errei mesmo, e errei contra Deus, e você está completamente justo em dizer que eu estou errado. Mas às vezes nós caímos na tentação de tentar justificar o nosso erro. O que ele está falando é assim: não, o Senhor é justo quando me julgar como pecador. João,
na primeira epístola de João, ele escreve assim: se nós dissermos que não temos pecado, escuta bem, enganamo-nos a nós, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa. E não enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, ele diz. Não há verdade naquele que diz que não tem pecado. Davi estava falando, não, eu sou pecador, eu errei, Senhor. Mas olha que lindo, no versículo 9 ele diz, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga glória a Deus. Que quando nós aceitamos a nossa culpa, Deus não fica brigando igual two siblings, né? Dois irmãos. Não, a culpa é dele, mãe. Não, a culpa é dela, pai. Não. Quando você assume a culpa diante de Deus, Deus fala, você está perdoado. Mas se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ele diz, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso fala muito da nossa natureza, irmãos. Porque nós estamos predispostos a errar. Você concorda comigo? Sim ou não? Paulo não falou, olha, eu tento fazer o bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Davi está falando assim, olha, em iniquidade fui formado. Existem umas pessoas que têm uma opinião diferente do que ele está falando aqui. Eu vou ficar exatamente com o que está escrito aqui. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Como assim pecado? Minha mãe era uma pecadora? Não, olha só. Um senhor tem muitos escravos. De todos os escravos que eles têm, homens escravos e mulheres escravos começam a procriar, a ter filhos e filhas. De quem são esses novos pequenos servos? De quem? Do seu Senhor. Porque eles nasceram debaixo da escravidão. Ainda quando escravo, tive filhos. Como eu sou escravo, meus filhos também serão. Sim ou não? Daí Jesus vai ter uma conversa com os judeus e fala, olha, o filho do homem ele pode libertar da escravidão. Não, peraí. Você está chamando o nosso povo de escravo? Nós somos escravos. Como isso? Bom, o nosso pai Abraão nunca foi escravo. Nunca serviu a ninguém. Como assim? Irmãos, Abraão foi escravo, sim, senhor. Abraão foi escravo da dúvida. Abraão foi escravo do medo. Abraão foi escravo da falta de fé. Abraão foi escravo da mentira. Quando ele chega lá no Egito, ele mente e diz que Sara era sua escravo. Como não é escravo? Para nós olhar, para nós mesmos dizer, eu tenho uma predisposição para pecar. Nossa, não fala assim, pastor. É verdade. Quem ensinou a criança a mentir? Quem ensinou a criança a ir lá e pegar a bolachinha da cookie jar, do negocinho da bolacha, mesmo quando você fala para não pegar? Quem que ensinou? Hã? É uma predisposição, é uma que mudou lá no Jardim do Éden. Só que a Bíblia fala assim, por meio de um homem, todos pecaram, mas também por meio de um homem, todos foram redimidos, todos são perdoados. Dê glória a Deus em nome de Jesus. Mas Davi, você vê que ele não vai só no pecado dele. Você já orou alguma vez de Deus? Deus, se eu pequei contra ti, perdoa os meus... Como assim se eu pequei contra... É claro que eu pequei contra ti. Que nível de autoanálise você faz quando você se pergunta se talvez pecaste contra Deus? Paulo escreve assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, de duas uma, ou você está passando segundos se analisando, ou você perdeu consciência de quem você é, quem eu sou.
quando eu comecei a pedir, Espírito Santo de Deus, mostra as minhas falhas e me mostra onde eu tenho que melhorar, irmãos, parece que ele abriu uma lata e saiu tanta coisa ruim de dentro daquela lata que eu ficava constrangido de orar. Porque eu parei de dizer, Senhor, se eu pequei contra ti, perdoa-me, Senhor, lava. Eu comecei a falar, Senhor, pela minha inveja, me perdoa. Senhor, pelas vezes que eu não me alegrei com a bênção do meu irmão, me perdoa. Jesus, por aquela pessoa que me pediu ajuda e eu não me disponibilizei para ajudar, perdoa, porque aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Jesus, por esse sentimento de inferioridade, me perdoa, porque em ti eu sou alguém, o Senhor viu valor em mim, me desculpa, Jesus. Pelo meu ego muito alto ou pelo meu ego muito baixo, me perdoa, Jesus. Jesus, pelo meu vitimismo, me perdoa, Senhor. Pela minha falta de iniciativa, me perdoa, Senhor. Pela minha falta de controlar o tempo precioso que o Senhor me deu com cuidado e zelo, me perdoa, Senhor. Jesus, pela minha negligência com a minha família, me perdoa, Senhor. Jesus, pelas vezes que eu pude te servir e escolhi não te servir, me perdoa. E Deus começou a me ensinar a pedir perdão especificamente pelos meus erros. Davi está falando, não foi só Betseba, não foi só Urias, não foi só algumas coisas, Senhor, desde a minha infância, lá quando eu ainda fui gerado, eu já fui gerado em pecado. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Irmãos, tem algo que quando nós trazemos para as nossas orações, começa a derrubar todas as paredes de mentira e engano de Satanás. Sabe o que é? A verdade. Começa a trabalhar com a verdade para você ver o que vai começar a acontecer na sua vida. Eu gosto de dizer, Paulo sempre falou muitas vezes em a consciência limpa. Eu vos escrevo com a consciência limpa, sã, não tem segundo interesses, não estou falando A para entender B, não tem uma segunda agenda, é uma consciência limpa. Daí você começa a brincar com a sua consciência. E é como aquele homem que faz o truque, põe uma bolinha embaixo de 3 copos, ele joga para lá, joga para cá, joga para lá, daí você se distrai, olha para o lado. Aonde está a bolinha? Aonde está a verdade? Aonde está a base das minhas convicções? Daí você vai para o joelho, abre a palavra de Deus e diz, Deus, eu pequei contra ti. Eu fiz pouco caso do teu nome. Eu desprezei a tua presença, Senhor, eu que já lhe conhecia, eu pequei contra ti. Mas no oculto conhece ou me fazes conhecer a sabedoria. Olha só, lá no oculto do pecado de Davi, ele ia morrer daquele jeito. Ele ia morrer afastado da presença de Deus, sem o gozo da salvação. Daí lá no oculto Deus fala, Natã, eu preciso de um homem comprometido com a verdade. Alguém que não tem medo de falar o que é correto ou não, mesmo se nós fomos ameaçados pela própria lei. Mesmo se disserem isso é homofobia, se você ensinar que não é assim, isso é você colocar o seu nariz no casamento dos outros quando você tenta, pode falar, eu estou comprometido com essa verdade, porque quando essa verdade entra na minha vida, ela começa a limpar tudo aqui dentro, começa a limpar tudo aí dentro, a igreja santificada. Você já prestou atenção quando alguém se dedica a orar e a jejuar, começa a vir um monte de coisa ruim à tona? Olha, parece que eu tirei um mês aqui para orar e me consagrar, começou a aparecer tanto para eu, vou parar, credo. Estava tudo tão bem antes, não. Deus começa a desenfaixar aquelas feridas que estavam apodrecendo. Você estava prestes a ter um pedaço do seu corpo amputado. Ai, olha o que está acontecendo com a minha filha, preferia não saber. Olha, ela estava se perdendo, mas agora ela começou a voltar. A verdade, quando começa a entrar, irmãos, daí ele fala assim, ó, purifica-me como isopo, ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Isso aqui fala do ritual, né? Eles pegavam o isopo, molhavam com sangue e eles limpavam para que houvesse o quê? Perdão de pecados. Era um símbolo, né? Só que ele fala assim, lava-me. E quando ele escreve lava-me no hebreu,
Existem duas expressões para lavar. A primeira é você tomar um banho, pegar uma esponja, se esfregar, tirar a sujeira, deitar naquela banheira de água quente com aqueles sais cristalinos, é assim que fala, como é que chama aqueles negócios? Sais de banho, que coisa boa, tal. Só que tem um outro tipo de lavar. O outro tipo de lavar é como se lavava a roupa lá na beirada do ribeiro. Você estendia a roupa sobre uma pedra, pegava uma vara e ficava. A dona de casa, não tem ninguém aqui desse tempo, mas as suas mães, não quero ofender nenhuma das... Opa! Não fui eu quem diga. Fala em nada. Vira a roupa e esfrega e dói. Mas é a única forma de desencalacrar, e eu nem sei se isso é uma palavra, mas todos me entenderam. Não é um dip. É um lava, é um esfrega, e ele fala, Senhor, vai doer, mas não me lava, Senhor. Me lava, porque quando eu sair dessa, eu não posso sair meio salvo, meio santo, meio puro, meio limpo. Eu não consigo passar isso 2 vezes na minha vida. Então me lava, Senhor, me lava. Isso parece a oração de alguém que está arrependido. Faz-me ouvir o júbilo de alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. E o próximo versículo, ele demonstra a vergonha que nós vimos aqui, do irmão que estava fazendo a peça. Ele fala, esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Davi amava adorar a Deus, irmãos. Como que eu posso me apresentar diante de Deus do jeito que sou? Senhor, eu ainda quero ir diante de Ti, mas se o Senhor puder olhar para o outro lado, eu ainda queria ir na igreja, mas eu tenho vergonha. Eu queria fazer parte do grupo, mas elas sabem o que fiz. E Senhor, eu não tenho mais coragem, eu não tenho força, Senhor. Existe uma forma do Senhor esconder o seu rosto para que eu possa... Jesus falou, não, melhor, vamos fazer uma transferência. A Bíblia diz que Abraão creu e por isso foi a ele imputado justiça. No inglês fala, it was credited. Se você entrar na sua conta bancária e algo é credited a você, significa que você recebeu um crédito. Então diz assim, Abraão recebeu o crédito da justiça porque ele creu. Mas houve uma transação que voltou de lá para cá. Abraão, a ele foi accredited, a ele foi imputado a justiça, mas o pecado dele foi accredited nos lombos e nas costas do meu Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Senhor, vira o teu rosto para o Senhor não ver o meu pecado e a minha maldade. O Senhor diz, não, fica tranquilo, Davi, eu tenho uma solução ainda melhor. E ele ora... E ele continua o salmo dele e diz, apaga todas as minhas iniquidades. E daí, no versículo 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Eu vou voltar nesse versículo, mas eu vou terminar a leitura. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. Nessa época, Davi já era rei. Ele já tinha o seu exército, a sua riqueza, os seus servos, os profetas que vinham diante dele, os conselheiros. Ele é majestade, irmãos. Ele tem coragem de escrever, torna a dar-me a alegria. Você atribui a sua tristeza à sua condição. A sua tristeza não é atribuída à sua condição. Davi estava sentado no palácio. Daí vinha uma serva, ou um servo lhe trazia
o vinho do mais puro, alguém provava, colocavam diante de Davi, e Davi se debruçava na mesa. Um vazio. Chegava a hora de jantar ou de almoçar, eles colocavam um banquete diante de Davi. Ele olhava tudo aquilo que estava diante da mesa. Que vazio. Rei, é hora de irmos andar pelo reinado, vamos ver as coisas. Ele entrava na sua carruagem, lá estavam seus soldados, os cavalos aparelhados, aquela linda carruagem, majestade, talvez a sua coroa, uma vestimenta de glória e honra, e Davi sentava na sua carruagem. Tudo perdeu graça. Você pensa que as coisas perderam graça porque você está trabalhando muito? Porque você está preocupado com a sua causa na imigração? Você pensa que as coisas perderam graça porque você está com medo ou dúvida? Não, as coisas só perdem graça quando o pecado nos aflige. Quando nós estamos vivendo com Jesus, a gente transborda de alegria. Davi olhava para tudo que ele tinha como rei, e ele fala para o Senhor: Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação. Tudo isso não importa, não tem valor. O que eu quero é a alegria da salvação. Que saudade! Que saudade quando eu ainda era um servo. Que saudade quando eu ainda não morava num palácio. Mas quando eu te adorava, eu era cheio do teu Espírito Santo. Ah, que saudade de quando eu pegava minha harpa. Ninguém ainda me conhecia, mas eu te adorava. Espíritos imundos tinham que fugir, porque eu conheço a tua presença. Que saudade! Ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E aqui, irmãos, ele faz duas petições específicas. Diga comigo: cria. Mais forte. Agora diga: renova. A alma de Davi estava doente por causa do seu pecado. E quando ele fala do coração dele, ele fala: Senhor, eu não quero que o Senhor renove o meu coração. A palavra criar vem do fazer completamente novo. Quando você for orar e adorar a Deus, chame Ele de Criador. Existem pessoas que podem deturpar ou transformar, mas criar, só um cria do nada. Do nada. Eu não preciso de outra matéria para transformar em. Não, eu crio do nada. Ele fala: Senhor, cria. O que ele está falando? Aquilo que não tem mais em mim, ou aquilo que não presta mais, eu preciso que o Senhor crie. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Lá na frente, ele diz assim: eu quero que o Senhor possa fazer tudo isso na minha vida novo, porque eu quero depois poder ensinar os pecadores, para que eles também possam passar pela mesma transformação. E daí, se você ainda tem a sua Bíblia aberta, eu tenho que terminar. No versículo 16, ele diz assim: porque te não comprases de sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O problema do pecado é que ele traz um resultado de orgulho. Os nomes dos movimentos, seus próprios nomes, são orgulho. Orgulho do pecar. Davi fala: olha, o Senhor não quer sacrifício, atos religiosos, porque isso, sem o coração quebrantado, não vale de nada. Porque lembra, Davi lembrou-se de quando Deus o escolheu. Deus não olhou para as vestes de Davi, para a estatura de Davi. Deus disse a Samuel o quê?
Eu vejo o coração. Davi se lembrou que ele serve a um Deus que vê o coração. Ele pede um novo coração e ele fala, Senhor, o que o Senhor aceita é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Isso o Senhor nunca desprezará. Eu acho que é 1 Pedro capítulo 5, que diz assim, humilhando-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e a seu tempo ele vos... Daí naquele mesmo capítulo fala assim, ó, humilhai-vos, pois, uns aos outros. E no tempo certo de Deus, ele vos exaltará. Daí ele continua e fala assim, porque Deus rejeita o... Deus rejeita o soberbo. Eu pequei, mas a culpa não foi minha. Olha, eu errei, já pedi perdão para todo mundo, ninguém tem mais nada a ver com isso. Deus rejeita o soberbo. Mas Deus dá graça ao humilde. O espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Pastor, o senhor vai terminar? Vou terminar agora, irmãos. Existem pessoas, como eu, que pecaram muito durante as suas vidas. Pediram perdão para todo mundo, exceto a uma pessoa. O dono da lei. Quando pensamos em Deus, falamos, não, Deus sabe o meu coração, não preciso falar com Ele, está tudo certo. Eu estou tentando trazer a tua atenção nessa manhã, para que da mesma forma que essa palavra acertou o meu coração, e me levou para os meus joelhos, para que você também entenda que nenhum de nós passaríamos no crivo do padrão de Deus. Ah, mas eu sou bom. Você é bom aos olhos de quem? Um jovem chegou diante de Jesus e falou, bom mestre, Jesus falou, não, peraí, não há nenhum bom que não seja... Ele estava falando assim, ó, o teu padrão e o que você vê como bom, não serve. O padrão de bondade é de Deus. Aí você fala, mas da minha família eu sou o melhor. Glória a Deus. Bênção. Só que se você for lá no presídio, de todos os que estão lá também existe o melhor. E se você for lá no prostíbulo de todas as que estão lá, também talvez você ache a melhor. Então você vai daqui para lá e daqui para lá e de lá para cá. E de todos os ladrões também tem o melhor, o que só roubou para matar fome, que não matou, que não foi por ganância. Mas qual é o padrão de bondade de Deus? Perfeição. Porque Ele é perfeito. E daí a Bíblia fala, todos que pecaram estão destituídos. Então esse padrão é muito alto. E nós precisamos entender isso e aceitar. Quando nós aceitar, daí nós podemos ler primeira epístola de João, o capítulo 2. Onde João, as pessoas pensam que quando alguém fala que você peca, a pessoa é ruim porque expôs o teu pecado. Olha só, João fala assim, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é quem vai perdoar os nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se nós pecar, existe uma solução, não é esconder. É buscar perdão em Jesus Cristo, porque Ele nos perdoa. Daí você chega na segunda-feira no trabalho, alguém olha para você, você está com um sorriso grande. O que aconteceu esse fim de semana? Fui para o culto. É mesmo? E o que aconteceu quando você chegou lá? Ah, o pastor falou que eu sou um pecador, que eu sou meio torto e tal, não sei o que. E você está com isso aí, você foi conversar com ele depois do culto, colocar ele no lugar dele? Quem é ele para falar um negócio desse? Não. Sabe o que é?
é que o pastor falou tudo isso e tal, mas o pastor não ficou por aí. Ah, ele não ficou por aí? O que mais ele falou? Ele falou que apesar do meu pecado, Jesus me perdoou e ele me oferece um perdão gratuitamente. Ué, então por que o sorriso? O sorriso era pelo seguinte: eu pensava que eu ia mal-humorado para o trabalho na segunda, por causa do meu trabalho. Não era. É porque eu estava carregando a culpa do meu pecado por tanto tempo. Era porque eu carregava as mágoas da minha vida por tantos anos e eu vivia mal-humorado. Mas Deus me deu a alegria da salvação. Você entende que Jesus quer tirar esse peso das suas costas? Eu posso convidar a igreja, pastor, para se colocar de pé? Olha só. Você foi convidado aqui nessa manhã por uma pessoa que te ama. Uma pessoa que foi Davi e hoje está Natan. Ou uma pessoa que foi Davi e é Davi. Porque fala, olha, Senhor, conserta isso em mim para que eu possa ensinar, mostrar. Eu acho que o pior médico é aquele que fala do teu problema e não tem como lhe oferecer uma solução. Que triste. Essa manhã, Jesus está lhe falando, existe sim um problema. O problema são os nossos erros e as nossas falhas. Mas também existe uma solução. Que quando Jesus foi pregado no madeiro e a ele foi imputado os meus castigos. A Bíblia fala, em Isaías no capítulo 53, que a Deus agradou moê-lo. Que Jesus naquele dia, ele pagou o preço do pior e o mais vergonhoso de todos os meus pecados. O que me resta? Me resta cair a ficha. E entender que eu não tenho mais que viver com a vergonha do pecado. Que eu não preciso mais ir para a igreja e falar, Deus, eu até vou para o culto, mas olha para o outro lado. Porque eu tive uma semana tão ruim, eu fiz tanta coisa errada, Deus falou, deixa eu te lavar. Mas pastor, isso vai me expor, eu vou ficar com vergonha. Deixa ele te lavar. E você vai poder clamar e dizer, Senhor, obrigado pela alegria da tua salvação. Olha, algumas pessoas pensam que quando nós vemos na igreja, principalmente as pessoas que às vezes não vêm na igreja com muita frequência, que a gente traz pessoas para expor elas ou para ser hipócrita, ele é pecador, tal. Nessa manhã, Satanás vai ser envergonhado. Essa foi a expressão que o Espírito Santo colocou no meu coração. Várias vezes essa madrugada, nessa manhã, o diabo será envergonhado. Porque ele esperava que você ia começar segunda-feira batendo no peito, explicando os motivos dos seus erros e falhas. Ele não esperava que você ia vir no culto para ser quebrantado e sair daqui cheio da alegria da salvação. E quando você sair por essas portas, parece que o peito vai querer explodir dentro de você. Porque o que aconteceu no domingo? O pastor me falou que eu era pecador, mas ele falou que Jesus perdoa, Jesus lava, Jesus redime. Então olha só, eu estou falando com você, entendeu essa palavra e que confia naquilo que Deus falou nos nossos corações essa manhã, que Deus quer perdoar você dos seus pecados, é a vontade de Deus. Dá um passo aqui à frente, correndo, e faz como Davi. Senhor, o que lhe agrada não são sacrifícios humanos, de touros, de coisas. O que lhe agrada é um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Isso o Senhor não rejeita. Eu quero orar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Dê um passo aqui à frente, já vou chegar até você.
vem aqui à frente em nome de Jesus, vem aqui. Vem aqui liberar qualquer coisa que está presa no teu ser, no mais íntimo. Você pensou, ninguém sabe, ninguém viu, não tinha ninguém lá. E ainda assim isso tem afligido a minha alma. Tem afligido a minha alma, tem tirado a minha paz. Talvez é algo no meio da tua família que você ainda não conseguiu resolver. Um perdão que precisa ser dado, liberado. Venha aqui receber esse perdão. Em nome de Jesus, vem aqui. Jesus quer te livrar dessa culpa do pecado. Ele quer levantar a sua cabeça novamente, os seus olhos novamente, para que você deixe de ser, pastor, eu não sou escravo. Mas essa culpa estava te escravizando. Ela estava roubando a alegria do teu coração. Ela estava tirando o sorriso do seu rosto. Continue vindo em nome de Jesus. Continue vindo em nome de Jesus. Venha, não perca essa oportunidade. Mas olha, existe alguém que está aí no assento, está olhando. Quem é esse povo todo que eu estou conhecendo hoje pela primeira vez? Está vendo? Esses que estão aqui na frente, eles são crentes, participam dessa igreja e estão de joelhos pedindo perdão a Jesus pelos seus erros e pecados. Talvez você nunca aceitou o perdão de Jesus antes. Talvez é a sua primeira vez numa igreja evangélica, você nem entendia muito bem o evangelho. E você está se perguntando o que vai acontecer. Jesus, o Senhor Jesus, vai fazer o que Davi pediu na tua vida hoje. Olha só, aquele coração velho e cansado, Jesus vai criar um novo coração. Você que quer aceitar o perdão de Deus e a Jesus como único e suficiente Salvador, eu entendi. Nós todos estávamos errados, mas o Senhor colocou as nossas culpas no seu Filho Santo e Ele nos perdoou. Você que quer aceitar esse perdão e quer aceitar a Jesus como Salvador, levanta a sua mão em nome de Jesus. Faça um sinal com a sua mão em nome de Jesus. Faça um sinal com a sua mão em nome de Jesus. Esse é um lugar de fazer as pessoas melhores. Deus te abençoe no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Quem mais? Onde está a terceira pessoa para Jesus nessa manhã? Levanta a sua mão. Dê um sinal. Levanta a sua mão e fala assim: Jesus, eu também quero desse perdão. Eu também quero poder me alegrar no palácio, fora do palácio. Me alegrar em Ti, Senhor. A terceira mão para Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Onde está a quarta pessoa para Jesus? Você não pode voltar para casa do mesmo jeito, meu amigo. Você vai ouvir tudo isso, conhecer tudo que Jesus fez por você, colocar de volta no seu bolso e voltar para casa. Não, volta com a alegria de Deus. Volta com um coração sem culpa, sem dolo, sem dor, sem peso, com a sua alma renovada, alegre em nome de Jesus. A quarta mão, existe uma quarta pessoa que quer aceitar o perdão de Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Deus. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Olha só, eu não vou parar, porque você pensa que Jesus está falando com todos, mas Ele conhece você pelo teu nome. Pelo teu nome. E alguém lhe trouxe aqui nessa manhã, porque essa pessoa queria que a sua vida também fosse transformada. Eu não confio em mim, mas eu confio naquele que me salvou. Eu não posso fazer, mas se eu puder pegar na tua mão e trazê-lo diante de Jesus, eu sei que o resto Ele faz. Cadê a quarta pessoa? Não, a quinta pessoa, desculpa. A quinta pessoa para Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, dê uma salva de palmas, irmãos. Glória a Deus. Olha, Jesus estava diante de uma multidão e Ele disse assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou toma a tua cama e anda? É mais fácil curar do físico ou perdoar pecados? Daí todo mundo fica se perguntando: como isso é possível? Quem perdoa pecados?
E daí ele cura o enfermo para que os olhos pudessem ver aquilo que ia começar a acontecer na alma daquele homem. Ele perdoa os pecados dele e cura. Jesus está curando a tua alma nessa manhã. Jesus está curando a tua alma, jovem. Jesus quer curar a tua alma também, em nome de Jesus. Onde está a sexta pessoa? A sexta pessoa que quer receber a Jesus como Senhor e Salvador, em nome de Jesus, faça um sinal com a sua mão. Nós temos mais algum convidado que quer levar essa alegria da salvação para casa contigo, hoje, em nome de Jesus? Mais alguém gostaria de aceitar a Jesus como Salvador? Faz um sinal com a sua mão para eu saber que você está recebendo o perdão de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe, no nome de Jesus. A sexta pessoa acabou de vir, em nome de Jesus. Existe mais uma pessoa para Jesus nessa manhã? A sétima pessoa? Sétima pessoa, você deseja aceitar a Jesus como teu Salvador? Receber perdão pelos teus pecados? Então levanta a sua mão e dá um glória a Deus, glória a Deus. A oitava pessoa, foi isso? Eu estou perdendo os caminhos. A sétima, e a oitava pessoa? Tem mais um? Tem mais um para Jesus? Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus, já aceitou, glória ao nome de Jesus. Deus te abençoe. God bless you. Do you speak English? God bless you in Jesus' name. Today you are made free and clean. Go in Jesus' name and proclaim the gospel. 7 pessoas para Jesus, glória a Deus. Mais alguém? Não? Eu gostaria de passar o microfone ao nosso pastor. Em nome de Jesus, nós vamos orar juntos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu queria pedir, onde estão as pessoas que levantaram a sua mão? Eu queria ver a sua mão levantada mais uma vez, por gentileza, porque nós queremos reconhecer você. Talvez essa pessoa esteja ao seu lado e nós precisamos da sua ajuda neste momento. Traga essa pessoa para orar conosco. Nós queremos orar pela vida delas. Ajude a fazer a oração de confissão de Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo. E logo após a oração final e a impetração da bênção apostólica, nós queríamos convidar as pessoas que aceitaram Jesus como Salvador para tomar um cafezinho conosco ali, em nome de Jesus, que nós temos um presente para você. Amém? O maior presente Jesus já lhe deu, né? Mas nós temos um presente também para você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Would you come up here? We want to pray for you. Hallelujah. Come here. We want to pray for your life, your family. Aleluia. Nós queremos orar por você, pela sua família, especialmente orar por você que hoje está fazendo esta profissão de dizer: eu estou confessando, professando que Jesus Cristo é o Senhor do meu coração. Estou recebendo a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Levante a sua mão para cá, por favor. Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te damos graça, Senhor. Ó Deus amado e bendito, pelo privilégio de estar na tua presença. Pai santo e justo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor abençoe as pessoas que estão aqui com seus joelhos dobrados e que vieram respondendo ao apelo, Senhor, da mensagem que o Senhor ministrou aos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, abençoa cada uma das pessoas que levantou a sua mão esta noite, Senhor, e que está te confessando como Senhor e Salvador nesta manhã. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa os seus pecados, escreve os seus nomes no livro da vida, e em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te pedimos, Senhor, e desde já nós te agradecemos, agora e para sempre. Amém. Levante um aplauso ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez na nossa vida nesta manhã. Aleluia. Nós vamos terminar esse culto adorando o nome de Jesus. Amém? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Aquelas pessoas que levantaram as suas mãos, por favor, nos ajudem encaminhadas ao gabinete pastoral. Celebrai. Lá no gabinete pastoral, ajude a pessoa a chegar lá, por favor. Celebrai a Cristo, celebrai. Ele ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou.